Muito bem, mas na primeira etapa, que é a nossa etapa aí de common ground, né? de nivelamento conceitual, quer dizer, vamos entender que a gente lida com pelo menos duas dimensões, ou duas gerações, ou dois tipos, pelo menos dois, já conhecidos, vamos falar de um terceiro que está por vir, relacionados a mecanismos de inteligência artificial. A gente tem os sistemas baseados em regras, que são aqueles que a gente tradicionalmente, intuitivamente entende, né? Alguém vai lá e pergunta, como é que você faz esta atividade? Pergunta aos agentes que executam uma determinada atividade. Estes agentes descrevem quais são os procedimentos, quais são as variáveis que ele considera, monta uma espécie de uma árvore de decisão, etc, etc. E aí com isso se constrói o algoritmo, né? Que vai tentar reproduzir aquele processo intelectual de decisão que hoje é desenvolvido por um agente físico, né? Então vejam que esta primeira dimensão, que é a mais antiga, é a mais experimentada, ela tem uma aproximação top-down. Você tem o técnico, que é o detentor do conhecimento, que vai se aproximar do executor da atividade, né? Nesta dimensão, este técnico, ele pretende reproduzir os processos como eles acontecem no mundo da vida. Vejam que aí não há um predomínio de um intuito nem de crítica nem de descoberta, né? Para essa primeira dimensão, a ideia é simplesmente automatizar, tornar mais ágil, tornar mera decorrência da aplicação do mecanismo a decisão. Então, uma aproximação top-down, reproduzindo os processos que acontecem do mundo da vida e que opera a partir da reprodução do conhecimento. Então, você vai absorver o conhecimento daquele agente que executa, vai traduzir isso em comandos, né, de como você desenvolve aquela tarefa, e aí você terá um mecanismo de inteligência artificial, a literatura na área que diz que isso é inteligência supervisionada, porque alguém foi lá, né, e traduziu aquela prática de maneira algorítmica. Dificuldades já nesta aproximação. Primeiro, é preciso que quem traduz a prática e quem descreve a prática falem a mesma linguagem. E aí isso já é uma primeira dificuldade. Quem já teve oportunidade de ver um técnico da área de informática conversando com um servidor administrativo, vê que os dois não falam o mesmo idioma, né? E no que não falam o mesmo idioma, isto gerará todo tipo de distorção. A segunda dificuldade que a gente pode ter é o conhecimento tácito. O técnico, né, o cara da área administrativa, ele faz aquilo porque ele faz aquilo. Porque ele faz aquilo há 30 anos. Ele já nem pensa muito bem. Ele faz aquilo desde o tempo e aí vem o nome de uma figura icônica na administração pública. Ele faz aquilo de maneira automática. Chamado a reproduzir exatamente o que ele faz, ele não é capaz de fazer, porque muitas coisas ele faz sem pensar, né? E aí você já pode ter também uma distorção nessa tradução do conhecimento tácito para um conjunto de operações algorítmicas. Uma terceira dificuldade é que às vezes você não quer dizer quais são os seus reais critérios, né? Como é que você faz para selecionar o processo? Eu pego do mais fino para o mais grosso. Eu pego o que... Né? A gente tem critérios que às vezes a gente não quer revelar. Eles não são ilegais, eles não... Mas, eu não quero dizer que eu faço assim, né? Eu pego primeiro o processo que reclamaram. Não, né? Então, nem sempre o operador quer fazer esse full disclosure de qual é a mecânica segundo a qual ele trabalha. Bom, esse conjunto de limitações em relação aos mecanismos de inteligência artificial com esta característica levou ao segunda geração, por assim dizer, que é a geração que está mais disseminada hoje, é a mais festejada hoje, que é a do Deep Learning, do aprendizado profundo, né? E aí você não tem mais um agente externo traduzindo como se dá a rotina do desenvolvimento de uma atividade humana, né? No Deep Learning, a aproximação é down to top. O pressuposto do Deep Learning é uma
massa de dados, uma base de dados muito grande, muito significativa, que o mecanismo de inteligência artificial possa trabalhar, consultar, combinar, examinar e identificar padrões. Toda vez que o requerimento é de um servidor do ano tal, o resultado é tal. Ah, isso talvez me diga alguma coisa. O Deep Learning vem desta lógica, quer dizer, a máquina identificando padrões, ela começa a construir o seu próprio critério de decisão. Olha, se toda vez que um aluno da faculdade de Direito, que se matriculou no período tal, pede a inscrição na disciplina X, isso é indeferido, não deve ser possível para ele fazer a disciplina X. Então, isto é o Deep Learning. Problemas com o Deep Learning. Primeiro, especialmente no que toca à administração pública. Primeiro, a máquina aprende tanto e com tanta qualidade quanto se tenha de dados. Então, se você tem uma base de dados pequena, poucas informações, o aprendizado é pequeno. Se você tem uma base de dados com informações incoerentes, o aprendizado, né, as inferências que a máquina fará serão incoerentes também. Né? E quando a gente pensa nisso no campo da administração pública, fica mais complicado, por várias razões. Quer dizer, primeiro, a administração pública entra na era do computador muito recentemente. Né? Eu presidi a implantação do sistema de recursos humanos na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o segundo sistema, né, no ano de 1998, 99, quando você dizia para as pessoas, olha, aí com o Ergon, que é o nome do sistema lá, você vai poder jogar a pasta de assentamentos funcionais fora, era um desespero. Todo mundo ficava nervoso, meu Deus, vou jogar fora, e a tabela de temporalidade, como é que vai ser? Então a administração pública entrou nesse universo há pouco tempo. E quando entrou-se um pouco na marreta, né, amigos? Okay? Imaginem, pensem na minha organização. Na época, 120 mil pessoas, todo mundo tinha que entrar no sistema de recursos humanos. Aí, sei lá, professor Daniel, que tem pouco tempo de administração pública, a pasta dele está direitinho, os dados dele vão entrar direitinho. Professora Vanice, que está aí desde Pedro Alves Cabral, a pasta de assentamento dela era bico de pena, o que a gente conseguir ler, a gente põe, o que não conseguir, vamos embora. Né? Então, as bases de dados da administração pública muitas vezes são muito precárias, incompletas, imprecisas, sem uniformidade na apresentação das informações. E aí, portanto, se a base de dados é ruim, o aprendizado é ruim. Segundo problema específico no que toca à administração pública e incorporação de mecanismos de deep learning é que a frase popular informação é poder, no âmbito da administração pública, é fortíssima. Minha base de dados. Né? Chega na Secretaria de Fazenda e diz assim, olha, vamos partilhar a base de dados. Não, essa é a minha base de dados. Tem sigilo fiscal, não posso compartilhar. Né? E assim, a mesma lógica vai em outras estruturas. Então, as bases de dados da administração dificilmente conversam entre si. Foram concebidas a partir de pressupostos totalmente diferentes, né? Não vai ser assim que a gente vai fazer a integração. E aí, portanto, a possibilidade de aprendizado também fica muito limitada por conta desses vícios originais, né? De construção do pouco que existe de base de dados na administração pública. Temos também o problema cultural. Né? A administração ainda é muito arraigada no papel, né? Tem desconfiança profunda dos elementos informatizados. Ainda vivemos estas dificuldades, mas, enfim, a dificuldade cultural seria mais fácil de superar. Essas outras aqui eu aludi, acho que são mais complicadas. Né?